ler aí no seu. Eu quero que você pare tudo para você atentar para a palavra do Senhor. Deus quer falar conosco e eu quero que você atente para essa palavra. Nós vamos começar a mensagem com o texto de Jonas, se você puder ler comigo, no livro de Jonas, capítulo de número 1, no versículo de número 4, a Bíblia diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Olha só, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Nós conhecemos a história de Jonas. É uma história que consideram muitos, né? Até uma historinha infantil, uma historinha que conta-se para as crianças. E meus filhos mesmo, né? Quando fala, quem foi que o peixe engoliu, o grande peixe engoliu? Um dia eu falei para o meu filho que foi uma baleia. Eu disse, não foi baleia, pai. A Bíblia diz que foi um grande peixe. Pode ser que seja, não seja, né? Não sei. Mas, deixando o grande peixe de lado, é uma história que traz muitas lições. Dentre as lições que nós aprendemos nesse livro de Jonas, é a lição de que nós não devemos produzir as tempestades pelas quais nós vamos passar. Não sermos os responsáveis por produzirmos as tempestades pelas quais nós vamos passar. Porque uma coisa a gente não pode negar. E o que é, pastor? Que todos nós vamos passar por tempestades, e passamos por tempestades. Todos nós passamos por dificuldades, passamos por lutas, passamos por tribulações, passamos por sofrimentos. Todos nós passamos por coisas que nós nem sempre gostamos de passar, e isso é uma realidade, né, na vida de qualquer pessoa. A morte, ela vem para todo mundo. Não é só o ímpio que morre, o crente também morre. Não é só o ímpio que fica doente, o crente também fica. Não é só o ímpio, irmãos, que muitas vezes passa por dificuldade financeira, o crente também passa. Não é só o ímpio que tem as suas lutas, os cristãos também têm as suas lutas, têm suas batalhas, têm as suas dificuldades. Mas a grande questão, o grande X da questão é: quem está produzindo essas tempestades? Quem está causando essas tempestades? Por que elas estão sendo geradas? Por que elas estão aparecendo nas nossas vidas? E esse exemplo aqui, que é o exemplo do Jonas, nós vemos que a Bíblia diz que o Senhor mandou um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Como eu já falei, muitos conhecem a história do Jonas, e é uma história que relata a atitude de um homem que escolheu fugir daquilo que Deus havia estabelecido para ele. Um homem que decidiu fugir do propósito de Deus para a vida dele. O Senhor havia comissionado Jonas, havia ordenado a Jonas que ele fosse a uma determinada cidade chamada Nínive, e que ali ele deveria pregar para aquele povo. A Bíblia diz que ele se dispôs, se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, e consequentemente fugir também daquela missão, fugir daquela responsabilidade. Ele disse: eu aqui não vou, conhecida como uma cidade sanguinária, um povo mau, eu que vou para ali. Então ele não quis ir, e nessa fuga, enquanto ele fugia do Senhor, enquanto ele fugia do chamado, do propósito, da missão que Deus havia dado a ele, diz o texto que ele embarcou, né, em um navio, ele pagou a sua passagem. Existem inúmeras lições ali nesses detalhes, mas eu quero me ater a esse versículo 4 que fala que o Senhor ele levantou, né, um grande vento, fez-se no mar uma grande tempestade. A pergunta que eu lhe faço é: precisaria isso? Teria necessidade disso? E quem foi que provocou essa tempestade?
Qual era a razão dessa tempestade? Eu lhe pergunto, se Jonas estivesse indo na direção certa, aquela tempestade teria acontecido? Se Jonas estivesse indo rumo a Nínive e não a Tarsis, essa tempestade teria se levantado? Então deixa eu te falar, nós muitas vezes temos sido os responsáveis por tempestades que estão se levantando nas nossas vidas. A nossa desobediência a Deus e a sua palavra, muitas vezes, tem sido a razão pela qual as tempestades têm se levantado, as lutas têm se levantado, as dificuldades têm se levantado, e o sofrimento tem assolado a vida da pessoa. Só que é óbvio que muitos não reconhecem isso, muitos não param para refletir e se examinar e ver que, olha, o que está acontecendo, a causa é você. Aí tem gente culpando o diabo, aí tem gente culpando até o próprio Deus, que segundo as pessoas, elas acham que Deus, por que Deus permite isso? Irmãos, se Deus não permitir algumas tempestades nas nossas vidas, nós vamos sempre continuar indo na direção errada. Se Deus não permite algumas tempestades nas nossas vidas, nós vamos continuar cegos, nós vamos continuar na teimosia, nós vamos continuar na desobediência, nós vamos continuar fora do propósito de Deus. E sim, quando Deus permite uma tempestade, Ele permite para que nós voltemos para o propósito dEle. Quando Ele permite uma tempestade, Ele permite porque Ele diz: olha, meu filho, você tem duas opções, ou você, no meio dessa tempestade, você se arrepende e você volta, porque arrepender é voltar a direção, é mudar o curso. Arrepender é mudar a rota, é dar meia volta e voltar. Então era exatamente o que Deus gostaria que Jonas fizesse diante daquela tempestade. Deus gostaria que ele voltasse, que ele retornasse. E sim, muitas vezes serão necessárias as tempestades, que nós mesmos as produzimos, pela nossa, muitas vezes, desobediência, pela nossa insubmissão, pela nossa teimosia. Eu não vejo uma outra explicação para essa tempestade naquele barco. Uma tempestade que Jonas provocou, por não querer fazer o que Deus mandou, por não querer fazer o que Deus estabeleceu. E é interessante a gente esclarecer. Eu já falei isso no começo, eu vou repetir: a tempestade é para todo mundo, não é só para quem obedece, para quem desobedece. Quem obedece também tem tempestade. Só que aí é que está, quando eu estou em obediência à palavra de Deus, não foi eu que produzi a tempestade. E a tempestade que vem, irmãos, mesmo eu estando em obediência a Deus, vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Eu não quero me antecipar, não quero adiantar aqui o que eu vou falar, mas eu já quero que você entenda que todo mundo passa por tempestade, mas algumas poderiam ter sido evitadas. Alguns sofrimentos poderiam ter sido evitados, podem ser evitados, se nós entendermos, se nós compreendermos que o nosso Deus, Ele não deseja, não é minha vontade ter que soprar esse vento aqui para fazer essa tempestade no meio do mar, para gerar todo esse prejuízo que teve. Não, mas era necessário, aquela situação era necessária. Muitas vezes Deus vai ter que permitir o vento soprar na nossa vida, muitas vezes Deus vai ter que permitir o vento soprar, a tempestade se levantar, como nesse caso. Irmão, se não tivesse acontecido essa situação aqui, Jonas ia continuar em desobediência, Jonas ia continuar fora da vontade do Senhor. Agora eu quero falar exatamente hoje, dentro dessa mensagem, eu quero falar exatamente sobre essa questão de nós sabermos diferenciar as tempestades que nós produzimos e aquelas que Deus, Ele permite nós passarmos por ela, mesmo quando nós estamos em obediência. E no caso não fomos nós quem as criamos, quem as geramos, não fomos nós quem as provocamos. E eu queria ler com vocês alguns textos, e o primeiro deles está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2. Primeira carta de Pedro,
Pedro fica quase lá no final da Bíblia. Você pode ir lá conosco, se você tiver a Bíblia e tiver como ir, vamos lá. No capítulo 2, no versículo de número 19, a Bíblia diz assim: porque é coisa agradável, olha só, porque é coisa agradável, que alguém por causa da consciência para com Deus sofra agravos, padecendo injustamente. Aí o versículo 20 diz: porque que glória é essa, se pecando, fazendo tudo errado, sois esbofeteados e sofreis, passa por tempestade, pecando, fazendo tudo errado, em teimosia? Que glória há em eu estar, irmãos, em total e completa desobediência a Deus, eu estar fugindo do propósito de Deus para a minha vida, eu estar teimando com o Senhor, mas eu estou sofrendo? Que glória há nisso? Que coisa boa nisso? O texto diz que não há glória nenhuma. Se eu pecando, se eu desobedecendo, se eu fugindo de Deus, eu estou sofrendo, eu estou passando por tempestade. A pessoa que causou a tempestade, aí diz o texto, na sequência diz: mas se fazendo bem, se fazendo o que é certo, se estão fazendo a vontade de Deus, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Ah, pastor, não é possível que Deus se agrada com o meu sofrimento. Sabe, irmãos, nada é tão bom para o homem quanto o sofrimento. Nada é tão aperfeiçoador do que o sofrimento. Nada, irmãos, é tão, meu Deus, não tem nada na vida que nos ensine mais do que o sofrimento. E o sofrimento, ele é bom. E quando a gente usa, por exemplo, nós costumamos usar, né? Eu mesmo, muitos pastores usam esse termo, né? Igrejas falam assim: você tem que parar de sofrer. Pare de sofrer. Você não tem que ficar sofrendo. Aí é preciso diferenciar o sofrimento, que é um sofrimento que a pessoa sofre por não conhecer a Deus, que a pessoa sofre porque ela não teve um encontro com Cristo. Um sofrimento, irmãos, porque esse tipo de sofrimento é um sofrimento desnecessário. Hoje a gente fala de parar de sofrer, a pessoa parar de sofrer, não é parar desse sofrimento que eu sou fazendo a vontade de Deus, porque vai haver luta, vai haver batalha, vai haver tempestades para quem serve a Deus, para quem é fiel, para quem anda com Deus, para quem é justo, para quem é honesto, para quem busca a Deus, vai ter luta também, vai ter sofrimento. Mas quando a gente fala, pare de sofrer, é o sofrimento que a pessoa está sofrendo pecando, a pessoa está longe de Jesus, a pessoa está longe da palavra, a pessoa está longe de Cristo, irmãos, tem sofrimentos que não é para estar sofrendo, tem sofrimento que a Bíblia diz aqui, que se está sofrendo fazendo a vontade de Deus, fazendo bem, isso é agradável a Deus, aleluia. É o sofrimento da perseguição, da injustiça, é o sofrimento, irmão, de você muitas vezes ser vítima de alguém que fala alguma coisa ao teu respeito que não é verdade, pessoas que te condenam, pessoas que te julgam, pessoas que falam de você sem nem ao menos lhe conhecer, falam do ministério, falam da liderança do ministério, sem nem ao menos conviver com essas pessoas, se baseando no que ouviu alguém falar. Não tem convivência, não está ali o tempo todo, mas vive falando. E a Bíblia diz: se isso acontecer, é bom, isso é agradável a Deus, Deus fica feliz, sabe, irmão? Então, se você está fazendo a vontade de Deus e você está passando por uma luta, não fique triste, não. Agora, se você está pecando, a Bíblia diz: não tem motivo nenhum de você se alegrar com isso. Não tem motivo nenhum. Se eu estou desobedecendo a Deus, se eu não estou fazendo nada do que Deus está mandando, e eu estou sofrendo, e eu estou dizendo: oh, glória a Deus. Não tem que dar glória a Deus, não. Não tem que dar glória a Deus no sofrimento, no pecado, com sofrimento na desobediência. Jonas não tinha que dar glória a Deus naquela tempestade, não. Jonas tinha que se converter, Jonas tinha que se arrepender. Então tem tempestades que a gente tem que dar glória a Deus, mas tem tempestades que a gente tem que se arrepender. Tem tempestade que a gente tem que dizer: Deus, me perdoa pelo meu erro, me perdoa pelo meu pecado, me perdoa pela minha conduta errada. Tem tempestades que vêm para mudar de direção, e tem tempestades que vêm para reforçar a ideia de que eu estou na direção certa, de que eu estou fazendo a coisa certa, de que é o que Deus quer que eu faça mesmo. E eu tenho que saber diferenciar isso. Como é que eu vou saber, pastor? Olhando para a Bíblia, olhando para a palavra do Senhor,
olhando para o que Deus diz, para o que está escrito. Você pode evitar algumas tempestades. Tem uma outra referência ainda sobre isso, na mesma primeira carta de Pedro, o capítulo é o de número 3, nós vamos ler o versículo de número 17, diz assim: porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. É melhor passar por tempestade fazendo o que é certo, do que passar por tempestade, irmão, fazendo a coisa errada. Por exemplo, é melhor a pessoa ela ser demitida por ela ter desejado fazer a coisa certa, ou ter se negado a fazer alguma coisa errada, do que ela ter sido demitida por ela ter roubado. Os dois podem ser demitidos. Não, mas a pessoa fez a coisa, mas Deus vai guardar ela, Deus vai prover. E quem roubou? Quem fez coisa errada? Aí esse aí Deus não pode guardar. É melhor ser preso por ter sido acusado injustamente de alguma coisa. Aqui o texto diz, se assim for a vontade de Deus, porque pode ser que não seja. Se for, amém. Se não for, amém também. Por quê? Porque a vontade dele é que prevalece. É o que ele determina. Por quê? Porque ele é soberano. Por quê? Porque ele é Senhor. Por quê? Porque ele sabe de todas as coisas. Então, se é a vontade de Deus, amém. Se eu tiver que passar pelo que eu tiver que passar, então eu vou passar. Nosso problema, irmãos, é porque a gente faz o que é certo e a gente procura fazer a vontade de Deus, tipo assim, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Não, tem coisas que a gente diz, oh Deus, me ajuda a passar por essa luta. A tempestade vem, irmãos. A tempestade vem para o bom e para o mal, o sol brilha para o justo e para o injusto. Então não tem essa conversa de que, não, eu não vou passar. A gente passa, e Deus está dizendo para nós aqui por meio da palavra, que a tempestade virá. Eu não estou profetizando tempestade sobre a sua vida, não, está repreendido em nome de Jesus. Longe de mim profetizar tempestade na vida de alguém. O pastor Jaime costuma dizer que ninguém pede para vir um leão, ninguém pede para vir um urso, mas se eles vierem, nós vamos enfrentar. Ninguém fica procurando tempestade. Onde é que tem uma tempestade? Deixa eu entrar no meio dela. Não. Ali tem tempestade, eu vou atrás dela. Não. Ali tem outra tempestade. Não. Mas às vezes ela se levanta, do nada. Do nada. Você está bem ali, você é fiel. Aí a pessoa acha que quem é fiel a Deus, né, não vai ter nenhum tipo de privação. Não. A pessoa que é fiel a Deus, Deus abençoa, mas ela tem que também saber que a tempestade vem para todo mundo também. Vem para quem é fiel, para quem não é. É claro que quem é fiel tem um diferencial. O diferencial de saber que pode contar com Deus mesmo na perda, mesmo no prejuízo, mesmo quando faltar alguma coisa. Deus provê, Deus supre, Deus age, Deus muda a história, Deus restitui o que foi levado, o que foi roubado, o que foi tirado. Deus é o Deus de restituição. Aleluia, glória a Deus. Eu citei um exemplo de alguém que causou a sua própria tempestade, mas você sabe que teve casos também de homens que enfrentaram tempestade, mas eles não causaram essas tempestades. E fica como exemplo para a gente você entender que temos dois lados. E é óbvio que um dos exemplos não podia ser outro, né? A não ser o nosso mestre Jesus, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versículo ali 35, o texto diz, né, que já era tarde, que eles foram passar para uma outra margem, e no versículo 37 diz assim: e levantou-se um grande temporal de vento, e subiu ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Só para você ver. Aí você tira por aí, Jesus, meu Deus, Jesus enfrentou tempestade, irmãos, literalmente, e também em outras circunstâncias, ele também enfrentou tempestades, tempestades literais, assim, sentido de vento forte contra o barco que ele estava. Mas diferente de Jonas, Jesus não estava fugindo do propósito, Jesus estava passando para o outro lado para cumprir a vontade do Pai. Ele não estava fugindo da vontade de Deus, ele estava indo para fazer a vontade de Deus. Aí é diferente. Não teve prejuízo, ninguém morreu. E ali não era a tempestade de Jonas, que veio sobre Jonas, era para fazer ele voltar.
para ele se arrepender. E a tempestade que veio sobre o barco que Jesus estava era para confirmar, era para reforçar que Jesus estava na direção certa. Aleluia. Era para reforçar, era para confirmar que Jesus estava no rumo certo. Então, saibamos diferenciar as tempestades que se levantam. Não produza as suas próprias tempestades. Jesus não produziu essa tempestade. Jesus não as produziu. Ali havia o propósito de Deus, de lição, de ensinamento. Também a gente sabe que Satanás ele tenta frustrar os planos de Deus, ele tenta levantar situações para a gente poder, irmãos, quando o diabo levanta uma tempestade e você está em obediência, você tem autoridade para repreendê-la. Quando você está numa tempestade que você não está em obediência, você nem autoridade tem para repreendê-la. Você nem autoridade tem para dizer, olha, está repreendido esse vento, vento te acalma, porque não tem autoridade. Jesus tinha autoridade, por quê? Porque ele estava em obediência. Não foi ele que causou aquela tempestade, não foi ele quem a provocou, não foi ele quem gerou aquela tempestade. Então ele ordena e diz, está repreendido, e o vento obedeceu. Irmão, quando você está em obediência, quando a tempestade vem, você está na vontade de Deus, você tem autoridade, você tem legitimidade, você tem legalidade para dizer, está repreendido o vento, está repreendido o mar, está repreendido o demônio do inferno, e ele obedece. Por quê? Porque é uma tempestade que está se levantando sem que você, e se for o demônio, porque a gente sabe que muitas tempestades, às vezes o próprio diabo é que levanta, o próprio demônio é que levanta, para causar transtorno, para causar prejuízo. Mas se eu estou na vontade de Deus, eu posso repreender, eu posso dizer, está repreendido em nome de Jesus. Aí teve uma outra tempestade, que a Bíblia também fala, que a tempestade, quando Paulo estava viajando, ele estava como prisioneiro de um navio, e a Bíblia diz que no meio, está lá em Atos, no capítulo 27, no versículo 14, para a gente concluir aqui a nossa mensagem, Atos, capítulo 27, no versículo 14, a Bíblia, ela nos diz o seguinte, depois dessa mensagem, além de ela estar disponível aqui, no Facebook, ela também vai ser colocada no YouTube, tá bom? Nós vamos colocá-la e vai estar lá à disposição. E os irmãos que estiveram assistindo no YouTube, agora também estão vendo que ela será postada no YouTube. No capítulo 27 do livro de Atos, o versículo é o de número 14, a Bíblia diz assim, mas não muito depois, versículo 13, e soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu que já teriam chegado onde desejavam, mas soprou um grande vento, um vento muito forte, chamado Euroaquilão, e deu nela um pé, irmãos. Meu Deus, o negócio foi forte, levantou-se uma grande tempestade naquela travessia, e a história nós sabemos, houve aqui uma situação, na verdade aqui, nós vemos as duas situações, nós vemos a situação da desobediência, no caso do capitão do navio, e daqueles que tinham responsabilidade pelo navio, e nós temos o lado da obediência de Paulo, nós temos o lado que Paulo estava ali dentro, e Paulo estava indo cumprir com o propósito de Deus, e Deus se revelou a Paulo. Então, dentro dessa situação, nós temos as duas situações, uma tempestade, que poderia ter sido evitada, se aqueles que estavam ali responsáveis pela embarcação obedecessem a Paulo. Paulo não tinha outra alternativa, ele era um prisioneiro, ele estava ali dentro, mas Deus guardou ele. Então tem tempestades, irmãos, que às vezes a gente até é colocado nelas, alguém provoca e a gente entra nela, mas Deus guarda também. Quando você está na vontade de Deus, Ele guarda, Ele protege, Ele livra. Paulo disse, não se preocupem, nós estamos aqui na tempestade, nós estamos aqui, mas Deus ele falou comigo que não vai se perder a vida de ninguém, vai ter só perdas materiais, para vocês aprenderem a ouvir a voz de Deus, vocês aprenderem a obedecer a palavra do Senhor. Então vamos ter cuidado, para não sermos os causadores das tempestades que se levantam nas nossas vidas. Se elas vierem, e nós estivermos em obediência, glória a Deus,
permaneçamos firmes, porque ela vai passar, e creio que o nome do Senhor, Ele vai ser glorificado. Você está passando por uma tempestade agora, procure avaliar, analisar, se é uma tempestade causada, provocada, ou se é uma tempestade que veio para reforçar que você está na vontade de Deus. Eu oro para que Ele ilumine o seu entendimento, e que através dessa palavra, Ele possa te conduzir aquilo que Ele, Deus, tem para a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar, e eu quero pedir a você que ore comigo também, tá? Eu quero que você ore comigo, eu quero que você apresente a Deus a sua vida, e eu quero que você coloque diante de Deus agora tudo aquilo que está no seu coração, pela sua casa. Olhe por essas tempestades que você está passando, você fala: oh meu Deus, eu não aguento mais. Apresente a Deus. Pai, eu oro por essas pessoas que me acompanham e que estão passando por uma tempestade. Alguns deles, meu Deus, não provocaram isso, estão em obediência, não estão sendo teimosos, não estão sendo, meu Deus, negligentes, estão obedecendo a Tua palavra. Ajude essa pessoa, ajude este meu irmão, Deus, ajude esta minha irmã, ajude este Teu servo, esta Tua serva, ajude aqueles, meu Deus, que estão agora atentando para essa orientação que veio dos céus para ajudar esse povo, que veio dos céus para clarear o entendimento. Ah, Senhor, Tu estás operando aqui neste lugar, na vida dessa pessoa. Meu irmão, se você está numa tempestade que você não causou, lembre-se, você tem autoridade para dizer: acalma-te, ó vento, acalma-te, ó mar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos, você que está aí nessa luta, se você está em meio a essa luta, essa batalha, em meio a esse vento forte, e se é um demônio que levantou isso, porque sim, pode ser que seja, e se for, repreenda e diga: sai mal, vai embora da minha casa, da minha família, do meu marido, dos meus filhos, da minha esposa. Aonde houver o mal, ele está repreendido agora, ele está quebrado agora, ele está anulado agora. Toda maldição saia, toda maldição vai embora. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio na Tua palavra, meu Senhor, eu creio no que está escrito, e eu me apego a essa palavra agora, eu me apego a Sua palavra, e quero nela me apegar mais e mais e mais e mais. Oh, ore, meu irmão, pela sua família, abençoe sua casa, ore pelos seus. Aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua casa, é pior do que o incrédulo. Ah, meu Deus, misericórdia, me ajuda, Senhor, a ter esse temor no meu coração. Eu te louvo, Deus, pela Tua palavra, te glorifico e te exalto, na certeza de que o Senhor está nos guardando. Aleluia, aleluia. Que assim seja, que essa tempestade, irmãos, ela possa, se for para fazer você se arrepender, então vai lá. Se for para confirmar o que Deus está fazendo e quer fazer, então glória a Deus. Procure